E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazeres conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas e por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e tão prudentemente te conduzirás. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te. Tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, tu que tens sido a nossa fortaleza, tu que tens sido aquele que nos guia. Guia-nos nesta manhã, para que a tua palavra seja entendida por todos, para que ao sairmos daqui, sejamos aqueles como Josué, para que continuemos a proclamar a tua palavra. Amém. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite formulado pelo Sua Reverendíssima Bispo Gaspar para partilharmos juntos esta manhã a palavra do Senhor. E ao mesmo tempo agradecer o fato de ter tido a oportunidade, durante a sessão da conferência anual, partilharmos a reflexão sobre a nossa região da África. Trago, conforme referi, quando me deram a palavra para saudar, trago saudações da nossa igreja, a Igreja Metodista Unida em Moçambique, as pessoas que eu me despedi delas, e assim como Sua Reverendíssima Bispo João Sambo, trago grandes saudações e também um grande abraço fraternal. Esta manhã, meus irmãos, escolhi iniciar a nossa reflexão por esta música, uma música que para muitos que estão aqui passou a ser o grande hino, que é a música que eu pedi para que as mamães pudessem cantar.
É uma música que eu não sabia o significado dela. A sua letra. Mas falava sempre para mim alguma coisa. Eu entendi que era importante começarmos por essa música. Porque esta música, ela rompe fronteiras, rompe denominações, rompe barreiras. E ele faz parte do nosso mosaico como uma música cantada por várias igrejas, inclusive além fronteiras. E então, a coragem. É uma música que nos ajuda a romper os muros. O texto que nós lemos esta manhã é um texto que encontra várias semelhanças de ponto de vista de mensagem em Mateus, no Evangelho, em João, nos Salmos e outros textos bíblicos. Mas esta manhã nós começamos a nossa reflexão com uma pergunta que sempre foi feita. Mas não como pergunta, mas como afirmação também. Metodistas quando Sua Reverendíssima Bispo Gaspar convocou esta conferência, esta sessão, eu acredito que no seu gabinete, assim como os nossos cristãos, nossos fiéis, tiveram momentos de oração. E esta manhã queremos convocar a Igreja Metodista Unida aqui na Conferência Oeste de Angola a viver a nova visão mundial que vem através deste tema, para que continuemos a ser discípulos capacitados pelo Espírito Santo, para que comprometidos com a transformação espiritual e social, as nossas comunidades sejam fortes e vivam o Evangelho em todos os momentos da sua vida. Amados irmãos e irmãs em Cristo, membros leigos e clérigos desta igreja, a juventude que aqui presente está, as mulheres, homens e crianças desta conferência anual, há momentos em que Deus chama o seu povo a atravessar uma fronteira. Nesses momentos, não basta recordar o passado, é preciso escutar a voz de Deus no presente e caminhar com fé para o futuro. O texto que nós encontramos é um relato de uma experiência do povo de Israel que, encontrando-se diante do Rio Jordão, tinha que tomar uma decisão. O texto que nós encontramos começa por dizer: Moisés morreu. Uma geração encerrou a sua caminhada e o Josué recebe a responsabilidade de conduzir o povo. Também nós vivemos um tempo de passagem. A África cresce, Angola transforma-se, a igreja enfrenta novos desafios e a Conexão Metodista Mundial procura renovar a sua unidade e missão. A pergunta não é apenas que problemas temos. A pergunta espiritual é:
que tipo de discipulados ou que tipo de discípulos Deus nos chama a que nós sejamos no tempo em que nós nos encontramos. A resposta da visão mundial da Igreja Metodista Unida é clara. Discípulos de Jesus, capacitados pelo Espírito Santo, que ama com ousadia e servem com alegria e lideram com coragem. Esta visão foi apresentada no ano passado, em 2023, 25 digo, depois de um processo mundial de oração e escuta, iniciado no ano de 2021. Esta caminhada, esta visão que nós encontramos, ela não substitui a missão de fazer discípulos, pois tínhamos o tema anterior, que era fazer discípulos para Jesus Cristo, para a transformação do mundo. Mas é como este discípulo que é feito deve viver. É como este discípulo que é chamado deve ser no seu dia a dia. E então, a nossa proposição é porque o Senhor está conosco. Somos chamados a atravessar os tantos Jordões que nós temos na vida, do nosso tempo, tornando o amor visível, transparente, o serviço jubiloso e a liderança corajosa. A nossa oração é que este Deus é um Deus que nos dá o entendimento, é um Deus que aquece o nosso coração, é um Deus que fortalece os nossos passos, é um Deus que faz com que a sua palavra nos transforme e nos faça testemunhos vivos através do teu amor, através da tua alegria. É por isso que, ao lermos o texto de Josué, esta manhã, a partir do versículo 1, nós encontramos algo que nos diz: mas Moisés, meu servo, é morto. Deus não nega o luto, não. O povo perdeu o líder que o conduziu durante 40 anos. Josué perdeu o seu mestre, o seu guia, um mestre de referência na sua vida. Mas a fé bíblica não manda fingir que a perda não dói, não. Ela impede que a perda paralise a missão. Ele faz com que esta perda transforme esta fraqueza em força. Deus diz: levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Josué não é chamado a imitar a personalidade de Moisés, não. Continua com a sua personalidade, com a sua individualidade, mas a continuar a missão de Deus. A obra nunca pertenceu a um homem somente, a uma mulher. Pertence ao Senhor. Liderança cristã é receber uma responsabilidade, formar o povo e fazê-lo avançar em obediência. O Jordão de hoje representa mais do que água. São dificuldades. É a fronteira entre a promessa e a concretização, entre a memória e a missão. À frente, a terra, mas também cidades fortificadas, de gente que tem medo, cidades com conflitos,
Pessoas enjauladas no seu íntimo, porque tem medo do outro. São os nossos Jordões esses. Deus não promete a ausência de dificuldades, não. Promete presença no meio delas. Como foi com Moisés. E como foi com Moisés, assim serei contigo. Por isso, não temas. Josué 1, capítulo 1, que nós lemos, versículos 7 e 8, liga a coragem e a fidelidade. Fidelidade a uma lei. Fidelidade, nesse caso, a nossa fé cristã, Jesus Cristo. À frente é que é o caminho, conforme diz o ditado popular. A coragem bíblica não é precipitação, não é violência ou confiança no nosso ego. Não. É firmeza para obedecer quando o caminho é exigente. O caminho é exigente, continuamos firmes. O fundamento de Josué não é a sua capacidade militar, não, mas a promessa. Qual é a promessa? É que o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Minhas irmãs e meus irmãos, o versículo 9 traz-nos algumas coisas muito interessantes que nós encontramos. Há aqui ordens no masculino, não é? Ser forte. Mas não são só algumas coisas. É que aqui há um chamamento. Um chamamento divino. Esse chamamento divino que nos leva à ação. O imperativo aqui, desse chamamento divino, é interessante. Ele não negocia contigo. Não há negócio aqui com Deus. Quando nós estávamos a vir aqui, lembramos de algumas frases que nos nossos tempos passados, tínhamos expressões em Moçambique, não sei aqui, que era cunha. Faz lá cunha. Fazer cunha, não sei se como é que é aqui em Angola. Quer dizer, os brasileiros é um jeitinho. Passa lá um jeitinho. Passa lá alguma coisa, mesmo que não seja bom passar. Estávamos a falar que nós, em Moçambique, substituímos essa palavra, esse cunha, com o tivane. O tivane é aquele que é o mesmo sentido do cunha. Então Deus não faz cunha. Deus não faz cunha. Deus manda. É imperativo. É por isso que ele começa dizendo: ser forte. Ser forte. Aqui traz a ideia de tornar-se firme, agarrar-se, fortalecer-se e permanecer sempre firme e não abalar-se. Porque com o cunha você abala. A força de Josué não deve ser a dureza das pessoas, não. Mas é a firmeza na missão. Ser firme. Por isso que ele diz: ser forte. Mas também o texto diz que ser corajoso. Ser corajoso. Jesus, quando ele é pregado na cruz,
Podia ter negociado tanto, mas não negociou. Voltando para este texto que nós lemos de Josué, nós encontramos essa frase: ser corajoso. Indicar alguém que haja vento, haja sol, haja chuva. Esta pessoa é determinada. Esta pessoa é corajosa. Ele permanece mesmo diante das ameaças. As ameaças não intimidam esta pessoa. Não. Porque ele é corajoso. E também, neste versículo, nós encontramos o termo não temas. Não temas. Quando nós éramos crianças, lá em Moçambique, não é comum, lá na zona rural, eu nasci na zona rural. Nós íamos para o rio. Nós sabíamos aqueles rapazes, nossos colegas, que batiam os outros. Então, normalmente, nós procurávamos outros caminhos. Nós que nós tínhamos medo de apanhar, procurávamos outros caminhos. E de longe, nós atirávamos uma pedra. E depois nos escondíamos. A gente que se esconde atira uma pedra. A gente que se esconde atira uma pedra para o outro. Esse é temeroso. Ele tem medo. Ele tem medo de ouvir. Ele tem medo do confronto. Mas aqui o texto diz que não temas. Deus reconhece que há causas no mundo. Há pessoas que têm medo, sim. Há gente que tem medo de barata. Sim, há gente que tem medo de barata. Há gente que tem medo de cobra. Há gente que tem medo de elefante. Mas todos têm medo. Mas aqui, Deus diz que não há medo. Não temas. Deus proíbe que o medo tome a decisão nas nossas vidas. Ele quer que a coragem tome a decisão nas nossas vidas. E também no texto diz que não te espantas, não te desanimes. A expressão mostra aquelas pessoas que, bem, o que dizer, não? Pronto. Não desanimas. Seja qual for a situação, não pode se desanimar. Por quê? Porque o Senhor é com quem? É contigo. Josué não é corajoso porque ele tem controle do futuro. O que vai acontecer lá? Não. Ele não é isto. Josué, ele é corajoso porque ele sabe que tem uma companhia. Essa grande companhia é quem? É Deus. Há gente que gosta de outras companhias. Aquelas companhias que você pergunta, mas o que adiciona na vida desta pessoa? Esta companhia. Mas gosta, está lá com a sua companhia. Josué, ele tinha uma companhia. Quem era? Por isso que ele podia amar com quem? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a estrutura do versículo é muito pastoral, é misericordioso, ele dá uma força positiva para que a igreja não se feche, para que a igreja não se feche entre si e para que a igreja não colapse. Mas ele dá coragem.
não somos chamados a uma identidade. O tema da conferência anual nos chama uma identidade própria. O tema começa por quê? Por dizer, com metodistas chamados a chamar é convocar alguém. Jamais. Está vendo que eu chamei, né? Eu disse, jamais. Chamar é convocar alguém pelo seu nome, para dar direção e reunir para um propósito. Não chamas uma pessoa qualquer. Chamas porque tens um propósito. Perguntou, qual é o propósito que Deus tem para contigo? Gostar de estar aqui, presente. Na Bíblia, a vocação nasce na iniciativa de Deus. Não nasce nas nossas iniciativas. Olhamos, por exemplo, para Abraão, é chamado a sair. Não é chamado a ficar na sua terra. É chamado a sair. É chamado a sair. Moisés é chamado a libertar o seu povo. E os discípulos a seguir. E a igreja a testemunhar. É por isso que nós somos chamados é descrever uma identidade que alguém recebeu. Não é um título conquistado, não. Somos chamados por Deus todos. Somos chamados por Cristo. Somos chamados como os outros. Não somos chamados sozinhos. Somos chamados. É por isso que é plural. Somos chamados. Não diz que sou chamado, não. Somos chamados. Todos nós. Somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a testemunhar Cristo, mas com coragem. Envia-nos. Este Cristo, este Deus, envia-nos à comunidade. Ser chamado a amar significa que o amor cristão não depende apenas de simpatia. Não depende de sermos simpáticos ou não com outra pessoa. Não. É mandamento. E ao mesmo tempo é graça. Ao mesmo tempo é dom. Ao mesmo tempo é prática. Deus chama-nos a amar quando é fácil, sim. Mas também chama-nos a amar quando custa. Chama-nos a amar quando é difícil. Dentro da igreja e para além dela, com os outros, os próximos e os concidadãos que estão distantes de nós. Ouvimos aqui o secretário-geral do SICA dizer que ia para a África do Sul, para juntos com as igrejas da África Austral, pensar o que fazer. A situação da África do Sul não é da África do Sul, é nossa situação. A situação de um cargo pastoral, já decorei alguns nomes aqui, de Uige, de Colibê, de Luanda, esses problemas todos, lá de Namibe, esses problemas todos são da Igreja Metodista Unida. Não são problemas daquela comunidade. Por isso, devemos amar. Com quem? Quem não é ousado morre. Quem não é ousado morre. Se você não é... A ousadia é algo que diz respeito. Mas, afinal de contas, o que é que está? Alguém que não é ousado, ele nunca vai estar presente em alguma atividade. Quando as mamás começaram a cantar, todo mundo virou assim. Virou por quê? Porque alguma coisa estava chamando a atenção. Sermos chamados significa dependermos. Temos interdependência entre nós. A Igreja Metodista Unida é conexional.
Por isso, estou com um colarinho aqui em Angola, você tem colarinho em Moçambique, nos Estados Unidos, em todo o canto. Porque a Igreja Metodista Unida entende que a fé se cultiva em comunidade, não de forma isolada. E é por isso que o nosso tema nos chama. Não chamou somente os metodistas unidos aqui em Angola, mas chamou toda a comunidade metodista unida do mundo. Meus irmãos, amar é buscar o outro. Mas buscar o outro à luz de Deus não é apenas sentimento. É estar disponível para o outro. É precisamente entender que eu sou do outro. Sermos ousados é sermos libertos, nós. Sermos libertos. Libertos dos nossos medos. Amar, então, com ousadia, pior. É que nós não podemos ser indiferentes. Indiferentes do outro. Nós temos crianças na rua. Que outro dia eu estava no táxi, Yango, não sei o que é isso. Do Yango aqui em Luanda. Um menininho apareceu, bateu a porta. Aquele menino pedia pão. Então o táxi disse assim, esta manhã eu dei pão. Mas ele começou a falar mal. Por quê? Porque ele não queria pão. Ele queria dinheiro para comprar gasolina para cheirar. Cheirar a gasolina é droga. Meus irmãos e minhas irmãs, passamos por essas pessoas todas as manhãs. Passamos por essas pessoas todas as manhãs. O que é que nós fazemos? Amar ousadia. Não é não estar ausente. Servir é precisamente transformar o seu ministério em um ministério de amor. É oferecer um cuidado sem desprezar. É compaixão. Essa compaixão que rompe as barreiras. Liderar com coragem não é a ausência de medo, mas obediência apesar do medo. Obediência apesar de quê? Do medo. Como seres humanos podemos ter medo. É firmeza moral para fazer o que é justo, mesmo quando existe custo. A coragem de Josué nasce da presença de Deus e submete-se à palavra de Deus. Sim, sem amor, sem coragem, torna-se violência. Torna-se violência. Sem verdade, torna-se simplesmente aparência. Sem prudência, torna-se temeridade. Então, a coragem e amor são coisas que se relacionam. Porque amar com coragem é a ponte entre o primeiro e o terceiro movimento do nosso tema, que nós vimos lá. É não abandonar a pessoa difícil. É não ficar calado perante a injustiça. É não usar a verdade como arma. É confrontar para restaurar, para proteger, sem humilhar-se, mas perdoar, reconciliar-se, abraçar-se com responsabilidade. Jesus amou assim. Tocou os rejeitados. Tocou os rejeitados. Enfrentou a hipocrisia. Acolheu pecadores e entregou a própria vida por ela. Nós estamos aqui. Igreja Metodista Unida em Moçambique. Aqui em Angola. Onde nós passamos quase uma semana a discutir, a falar sobre os problemas da igreja. Qual é a nossa nova visão que nós encaramos hoje, ao sairmos daqui?
Daqui a pouco o bispo vai fazer leitura das nomeações. Qual vai ser a nossa declaração como discípulos de Jesus Cristo? Esses discípulos são capacitados pelo Espírito Santo a amarem com ousadia, a servirem com alegria, a liderarem com coragem nas comunidades locais onde seremos nomeados e nas conexões mundiais onde também vamos andar. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos os sujeitos a serem capacitados pelo Espírito Santo para que de fato possamos sair com segurança. Não se trata de uma campanha de imagens, como muitas pessoas podem pensar, não. Mas de uma espiritualidade missionária que deve ser vivida por todos nós. Ouvimos aqui que há missionários que vêm de outro lugar. Todos nós somos missionários. Esta visão faz com que nós complementemos a história dos discípulos. Os discípulos foram chamados a amar. E eles nos transmitem hoje esse sentimento. Para uma igreja que atravessa vários problemas ao longo da vida, a visão é que nós todos não devemos cultivar ressentimentos. Os ressentimentos matam a igreja. Os ressentimentos matam a comunidade. Os ressentimentos destroem. Mas o nosso presente, o hoje, é o hoje que Deus nos reserva, que é a unidade entre a família metodista. Podemos ter diferenças de pensamento, mas devemos ter a comunhão em Cristo. Porque a nossa missão, como metodistas, como cristãos, é uma missão partilhada. Não é uma missão de uma pessoa, é a missão de todos nós. A nossa visão, que partilhamos aqui a partir do tema, olhando para a nossa África, o nosso continente. Tem muitos problemas, sim, mas o continente africano é um continente de fé. Porque é o continente da juventude, é um continente da criatividade, é um continente de comunidades resilientes, é uma comunidade de crescimento da igreja. Mas a missão, meus irmãos, deve ser enfrentada por aqueles que são honestos. 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 Nós ouvimos aqui a nossa irmã a falar sobre a violência. Violência familiar. A violência doméstica. Que graça os nossos quartos. Às vezes você encontra uma mamã, está com um batom, com um tanto cheio, não sei o quê. Você pergunta, mas parece que hoje a face dela não está tão bem. É porque alguém lhe violentou. E depois nos encontramos na igreja. Ele é o melhor, é o guia-leigo, é o presidente, é tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso continente é um continente em crise, sim. Mas a igreja nos chama a sermos corajosos. Porque nós, como continente africano, como o país que somos, Angola, devemos servir com ousadia, devemos amar com ousadia, devemos servir com alegria, devemos liderar com coragem. Deus tem um chamado particular para esta conferência anual do Oeste de Angola. A expansão dos distritos, igrejas
e ministérios é motivo de gratidão a Deus. Mas crescimento numérico deve caminhar com santidade. Deve caminhar com prestação de contas e impacto comunitário. A nossa rádio, a nossa biblioteca, nossos registros de membros, o transporte, novos membros e tudo mais, tudo deve estar dentro da santidade, tem que estar dentro da nossa missão, para que a igreja cresça com santidade. As nossas estruturas, a igreja metodista é muito de estrutura. As nossas estruturas, elas podem ser opressivas se elas não são carregadas de santidade. A conferência deve perguntar a cada decisão que tomou aqui: isto ajuda-nos a amar com mais ousadia ou não? Permite servir com mais alegria ou não? Forma líderes com mais coragem ou não? Se a resposta for não, precisamos rever prioridades. Quais são as nossas prioridades? 3 compromissos somente que eu queria deixar para a gente terminar, porque já estou há muito tempo a falar. Devemos ter, primeiro, uma disciplina pessoal. Cada metodista dedicará tempo à oração, à escritura e a um gesto semanal de reconciliação com o outro. De reconciliação com o outro. Aquele que você encontra na rua, aquele que você o encontra porque você tem diferença do ponto de vista do político partidário. Aquele que você encontra na rua porque você tem diferença do ponto de vista social. O segundo compromisso é uma prática congregacional. Cada igreja local identificará uma vulnerabilidade concreta da sua comunidade. Qual é a nossa vulnerabilidade aqui? E organizará um ministério que pode ajudar, com equipe, com metas e prestação de contas. O terceiro compromisso é uma decisão de liderança. Cada órgão da conferência anual avaliará as suas políticas, recursos, resultados à luz dos 3 verbos da nossa visão. Que é o quê? É amar. São 3 verbos. À luz desses 3. Vamos fazer isso como compromisso. O meu apelo, meus irmãos, é que o Jordão não se atravessa apenas com discursos. Os sacerdotes tiveram de colocar os pés na água. O povo deve caminhar. A visão torna-se vida quando o verbo entra no calendário, no orçamento, na vida pastoral, na escola dominical, na reunião administrativa e na praça pública. Irmãos e irmãs, Deus não disse a Josué: tudo será fácil. Disse: eu serei contigo. Não disse: nunca sentirás medo. Disse: não permitas que o medo te governe. Não lhe entregou apenas uma terra, não. Entregou-lhe uma missão e um povo. Hoje, o Senhor pergunta à Igreja Metodista Unida, aqui na Conferência Oeste de Angola: quem atravessará o Jordão? Quem amará quando amar tiver um custo? Quem servirá sem procurar aplausos? Quem liderará com integridade quando a conveniência aconselhar o silêncio? Que os nossos templos sejam casas de amor ousado. Que as nossas mãos sejam instrumentos de serviço alegre. Que os nossos púlpitos, conselhos e ministérios revelem liderança corajosa. Que a criança encontre proteção.
que o jovem encontre oportunidade, que a família encontre acompanhamento e que o pobre encontre dignidade e que a pessoa ferida encontre cuidado e que a sociedade encontre uma igreja santa, humilde e profética. O nosso apelo é que, se estamos dispostos a viver esta visão, levantemos-nos e levantemos nosso interior diante de Deus, entreguemos os nossos medos, entreguemos nossos interesses, entreguemos as nossas divisões, digamos juntos: Senhor, chama-nos de novo. Espírito Santo, capacite-nos de novo. Jesus, conduz-nos de novo. Porque Deus está conosco. Amaremos com ousadia. Porque Cristo nos serviu, serviremos com alegria. Porque o Espírito Santo fortalece, lideraremos com coragem para fazer discípulos de Jesus Cristo e transformar o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.